Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os tipos de insulina. A primeira insulina que nós vamos começar falando são as insulinas ultra rápidas, conhecidas também como insulina bolos. Existem 3 tipos de insulina ultra rápida. Há uma log lispro, a novorapid asparte e a apidra-glulisina. Essas 3 insulinas têm o início de ação em 15 minutos e o pico dela em menos de 1 hora, ou seja, em menos de 1 hora ela já atingiu o auge, né? Para começar a baixar nossa glicemia. E de 3 a 4 horas é o tempo máximo de ação no organismo. Depois nós temos a insulina rápida, que é a insulina fornecida no SUS, no Sistema Único de Saúde, também conhecida como insulina R. O início de ação dessa insulina é de 30 minutos, pelo menos, né? Podendo ser até de 1 hora. De 2 até 3 horas é o pico de ação dela. E de 6 a 8 horas é o tempo máximo que ela dura no nosso organismo. Depois nós temos uma insulina chamada intermediária ou lenta, a NPH. O início de ação dela é de 2 a 4 horas no nosso organismo. O pico de ação de 6 a 8 horas e a duração dela no máximo de 10 até 16 horas. A insulina NPH precisa mais de uma aplicação no dia, porque ela não dura 24 horas, ok? E depois nós temos as insulinas lentas ou ultralentas, conhecidas como insulina basal. Como insulina lenta, nós temos a glargina, a lantus-glargina, né? Depois nós temos a insulina levemir, detemir, que são insulinas lentas. A duração delas é de 24 horas no nosso organismo. Depois nós temos as insulinas ultralentas. Se as insulinas lentas agem devagar, as ultras lentas agem um pouco mais devagar. Só que elas podem durar de 24 até 48 horas no organismo, ainda pode haver resquício dessas insulinas. São elas a Toujeo, que também é a base de glargina, que é uma insulina melhorada da Lantus, né? E a Tresiba-degludec. O início de ação dessas insulinas é mais ou menos dentro de 45 minutos. Elas não têm muito pico de ação, porque é uma insulina que age em linha reta no organismo. E o tempo máximo delas, como eu já disse, é até de 48 horas. Existe diferença no organismo dessas insulinas? Existe. Como cada organismo é único, uma insulina ultra rápida não vai agir igual a outra, apesar do início de ação dela ser em 15 minutos, por exemplo. Então, nós temos que ficar bem atentos toda vez que o médico solicita a troca de insulina. Como eu disse, cada organismo age de uma forma diferente. Certo, galerinha? Dá um joinha aí e no próximo vídeo vamos falar de carboidratos. Até mais!